Conhecido como saco de bode, joá de capote, balãozinho, a Physalis, originária da América Central, é uma fruta rica em vitaminas A e C. Em uma fazenda no interior de São Paulo, a fruta exótica passou a ser cultivada também como orgânica. Na fazenda Fiore, a 50 quilômetros da capital paulista, a Physalis ganhou espaço suficiente para manter uma produção que, em 2008, chegou a 600 quilos da fruta. O que parece pouco, no mercado chega a valer um preço alto. Por 100 gramas, pagam-se R$ 5. Da mesma família dos tomates, a Physalis é uma fruta pequena, bonita e de sabor ácido e adocicado. Ao mesmo tempo, possui uma parte comestível, protegida por uma delicada folha seca. Sua cor vai do verde ao amarelo e, em algumas espécies, chega ao tom de roxo. Por essas particularidades da aparência e do nome, a fruta é considerada exótica. Há 2 anos, a Fazenda Fiore optou pela cultura de Physalis, por uma particularidade, a fácil adaptação ao clima. Atualmente, a propriedade é a única a conseguir a produção desta fruta da forma orgânica. E para a produção, todo um mecanismo é usado a partir de um próprio minhocário. Aqui nós produzimos o humus, o nosso minhocário. Lá nós trazemos o esterco, ele fica cerca de 4 semanas, 1 mês lá. Toda semana nós reviramos para manter a aeração dele. Depois ele vem para esses minhocários. Aqui eles ficam cerca de 2 meses e depois eles já estão prontos, já sai e a gente já coloca nas plantas. Bem, aqui esse humus aqui já está pronto, só que nós temos que retirar as minhocas. Como nós fazemos? Nós colocamos um esterco novo, e deixamos aqui 1 semana e as minhocas passam para esse saco de estopa que está esse esterco novo, porque o alimento aqui acaba, então elas passam para esse saco. Isso. Aqui a gente vê elas subindo. Só que quando eu puxo elas se assustam. E elas sobem nesses sacos. Depois o que acontece? Nós retiramos esse humus, colocamos o esterco novo e viramos esses sacos nos canteiros, E depois de 2 meses, retiramos o humus daqui de novo. Ou seja, você tem uma produção muito grande aí de adubos necessários. Sim, aqui é um canteiro de 20 metros por 1. Nós retiramos cerca de 3 toneladas, em média, por cada canteiro de humus. Então aqui em 2 canteiros são 6 toneladas. E a questão da alimentação? Como é que vocês começam a produção da minhoca? Sim, a minhoca, nós compramos essa minhoca de uma pessoa, que já é minha autora há muito tempo, cujo qual passou todas as informações pra gente. Essa minhoca nós colocamos aqui e só colocamos o esterco. O que acontece? Resto de comidas, resto de hortaliça, alface, chicória, banana, maçã, elas adoram frutas. Esses restos, toda semana nós viemos, abrimos um buraco, tem que ser um buraco fundo, abrimos e enterramos esses alimentos bem no fundo e tapamos de volta, entendeu? Por quê? Porque assim evita predador entrar aqui dentro, então tem que ser fundo o buraco. E outra coisa também é em relação à palhada. Nós colocamos a palhadas por quê? Para manter a umidade para as minhocas, Para manter a umidade e para evitar predador. Aqui são as coberturas, que nós fazemos. Como tá chovendo muito, porque senão ia cair muita água no minhocário, Ele tem a vazão, os lugares que saem água, mas tem que ter a cobertura, porque às vezes chove muito. Numa produção orgânica isso é fundamental. É fundamental por quê? Porque o lugar fica mais sustentável, O adubo nós produzimos aqui, é um adubo de qualidade, além de cuidar do ambiente, dar para todos os nutrientes para nossas plantas, reduz também os custos. No caso, os nossos custos ficam bem menores, E torna cada vez mais sustentável, que é isso que a gente quer. Com lucro, mas sem agredir ao meio ambiente, trabalhando em conjunto. Porém, além da Physalis, há também o plantio de acerola, amora e framboesa, que ainda estão no início de produção, além de 5 variedades de tomates também orgânicos, o que faz o sistema de produção diferenciado na propriedade. Aqui dentro nós temos 2 tipos de armadilha. Temos a armadilha adesiva, que são armadilhas coloridas para atração dos insetos. Elas são bem simples, elas atraem pela cor e os insetos ficam grudados. E as outras armadilhas, que são armadilhas deltas, que parecem um triangulinho, são armadilhas com feromônio, só que
são com feromônios específicos, só atraem insetos específicos. No caso, as que tem aqui é para a traça do tomateiro, que são armadilhas específicas, tem 5 armadilhas para a traça do tomateiro e 5 armadilhas delta para broca pequena, porque dá muito problema. Então a gente coloca essas armadilhas de feromônio para atrair o macho. Além dessas armadilhas, vocês ainda têm um segredinho que vocês guardam aí dentro das estufas. O que que é? No caso, são as plantas repelentes. Na estufa 1, nós colocamos o cravo de defunto. Por quê? Além de repelir o nematóide, que nós tivemos um problema na estufa 1 com o nematóide, repele outros insetos, como o pulgão e entre outros. Nós usamos também o preparado, macerado desse cravo de defunto para as pulverizações. Aqui no meio, entre as estufas, nós colocamos cravo de defunto, tomilho, arruda, tudo isso para servir como repelente de insetos. Sem isso é inviável você fazer uma produção orgânica. Sem isso fica muito difícil de fazer uma produção orgânica. Por quê? Porque a produção orgânica é justamente utilizar todos os tipos de ferramentas que você pode para controlar. No caso, nós usamos pulverização com plantas, produtos que não são químicos, né? Nós usamos a pulverização com leite para controle de doença, usamos essas armadilhas, usamos o tricograma, que é o controle biológico, usamos o metarrio boveril para controle biológico também. Tem que ser a junção disso que faz o sistema orgânico ser realmente sustentável, ser realmente um sistema correto e que não agrida o meio ambiente. E as pragas que se encontram no tomateiro também se encontram no Physalis? Sim, a maioria das pragas que se encontram no tomateiro se encontram na Physalis, porque eles são da mesma família, são uma solanácea, então eles são muito parecidos, né? Apesar de você olhar a planta, você vai ver que a Physalis apresenta ser mais rústica, tem uma diferença foliar e tudo, mas são plantas bem sensíveis. A Physalis se desenvolve bem em regiões quentes de clima tropical e subtropical, mas tolera bem o frio. Os arbustos podem chegar até 2 metros de altura, porém a cultura é muito suscetível a pragas e doenças. Então, em busca de garantir uma produção o ano todo, a fazenda resolveu investir em um sistema diferenciado, ou seja, as Physalis produzidas lá estão em estufas e dentro de bombonas. Ela é uma fruta que cresce com vários galhos e ela faz esparrama muito fácil. Esparrama muito fácil, né? Por isso a dificuldade de nós plantarmos no chão também, porque esparramava pelo chão. Aí acabava pisoteando na colheita, sujando o fruto, a cápsula, porque nós vendemos com a cápsula, então a cápsula também faz parte, né? Então, isso, fora ficar amarrando tudo, criava um incômodo. Então assim não, é o galho se abrir, se apoiar ao redor do barril, né? Para não precisar amarrar, né? Não ter que tutorar, como tutora o tomate. Essa foi uma das vantagens que vocês adotaram a bombona para fazer a plantação. Isso, foi uma das vantagens. Além de a gente criar uma condição que ela se desenvolvia melhor que no chão, no caso do nosso terreno, do nosso solo argiloso, ela não se desenvolvia muito bem. Aqui ela se desenvolve melhor, mais rápido, e aqui a gente não precisa ficar amarrando. E vocês também adotaram um sistema de estufa, onde adequa o calor, a temperatura ideal para a planta. Então, o sistema de estufa foi porque, com essa tela, no caso, foi que fora da estufa tínhamos problemas com muita lagarta, não conseguimos produzir o ano inteiro. Então, o que aconteceu? A solução foi colocar em estufa. O porquê? Porque assim, essas lagartas, no caso as mariposas, as que atacavam de hábito noturno, elas não entrariam dentro da estufa e não colocariam seus ovos na Physalis, né? No caso da cápsula da Physalis. O que não ocorria fora da estufa. Elas colocavam os ovos e quando a gente abria a Physalis tinha lagarta lá dentro. A gente só conseguia produzir na época de frio, junho e julho. Então isso daqui foi um método de produzir o ano inteiro. Ela também nos mostra como é o passo a passo da produção. Então, nessa bombona contém pedra, areia, esterco e humus. Nós criamos aqui um perfil do solo, como se fosse o lugar de origem da Physalis pubens, que seria a América Central. Então, lá saindo do viveiro, nós pegamos a fruta de uma planta sadia, vigorosa, resistente. Pegamos essa fruta, tiramos a semente, secamos a semente. Depois que a semente foi secada, semeamos lá no viveiro, no saquinho, tudo junto. Depois de uma semana, retiramos do saquinho, porque está tudo junto semeado no mesmo, cada um vai para o seu saquinho individual.
fica lá cerca de um mês, às vezes 1 mês e 2 semanas. Quando ela atinge cerca de 4 folhas definitivas, ela vem para cá. Aqui nessa bombona, como eu já disse, a gente criou um perfil de solo, né? E nós plantamos e cerca de 3 a 4 meses ela já começa a produção, sendo que o ciclo dela é de 1 ano. Depois de 3 meses ela fica o estado vegetativo, né? O estado de desenvolvimento vegetativo que fala, ela fica crescendo 3 a 4 meses. Depois ela começa a produzir, ela produz cerca de 3 meses, depois ela para um mês um pouquinho e depois ela volta a produzir de novo e acabou, encerrou o ciclo. O ciclo, pelo que a gente pesquisou e produziu aqui, é 1 ano o que compensa plantar, né? Depois você acaba perdendo. Ao todo, 50 hectares, sendo 35 deles preservados numa área de Mata Atlântica. Com esse diferencial, a Fazenda Fiore recebeu a certificação orgânica pela Organização Internacional de Agropecuária, OIA, um selo que garante a qualidade dos produtos, o que distingue e os difere no mercado. Agora nós estamos tentando conseguir a certificação, estamos dando entrada na certificação para a Europa e também temos a intenção de conseguir a certificação para os Estados Unidos. Por que a escolha dessa fruta exótica? A princípio nós estávamos procurando frutas exóticas, então nós olhamos várias frutas exóticas, trouxemos alguns tipos de frutas e fomos tentando fazer a adaptação. A que se adaptou melhor foi a Physalis. Qual é a demanda do mercado para esse tipo de fruta? É muito grande. O mercado tem uma demanda enorme e a gente não consegue produzir o suficiente para atender todo o mercado, porque são supermercados, empórios, distribuidores de produtos orgânicos, porque no caso a nossa Physalis é orgânica, certificada, e é complicado. Muitas doceiras encomendam para a gente a Physalis, ou para a confecção do próprio doce, ou para enfeitar. Como ele é uma fruta exótica, uma fruta muito bonita, né, elas utilizam bastante.